Neste vídeo, nós vamos responder quais serão os ofícios e responsabilidades dos 12 apóstolos durante o milênio. Foi em resposta à pergunta de Pedro, quando ele disse ao Senhor, ou perguntou ao Senhor: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Que o Senhor Jesus respondeu e disse aos seus discípulos: aqueles que me seguiram na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vós também vos assentareis em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Esse diálogo do Senhor Jesus com os seus discípulos está em Mateus capítulo 19, versículos 27 e 28. As palavras do Senhor no Evangelho de Lucas são estas: e eu vos designo um reino, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30. A regeneração é aqui mencionada como um tempo quando o Filho do Homem, falando de Cristo mesmo, ele vai se assentar ou se assentará no trono de sua glória, e refere-se ao futuro reinado de Cristo na terra. Então, as condições na terra serão diferentes das atuais. Eles sucederão imediatamente aos tempos terríveis da grande tribulação. Esse tempo de angústia é comparado ao princípio das dores, ou dores de parto, que nós temos em Marcos, capítulo 13, versículo 8, e quando resultarem em trazer novamente ao mundo o Filho do Homem, será o renascimento de uma parte da criação. Os 11 apóstolos são, os 12 apóstolos são os 12 apóstolos do Cordeiro, que nós temos registrado em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, ou seja, 11 dos 12 originais escolhidos pelo Senhor Jesus, Lucas capítulo 6, versículos 13 a 16, com Matias, de Atos capítulo 1, versículo 26, que substituiu Judas Iscariotes, que também traiu o Senhor Jesus, conforme Mateus capítulo 10, versículo 4. Pedro havia dito: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele pergunta: o que teremos ou o que receberemos? Mateus capítulo 19, versículo 27. A recompensa prometida dada aos discípulos é específica para eles e não abrange outros crentes. Na verdade, aprendemos que os vencedores, crentes genuínos desta presente dispensação, se sentarão com Cristo em seu trono. Note, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, tendo autoridade sobre as nações. No entanto, com Israel restaurado, os apóstolos terão uma posição de autoridade judicial sobre eles durante a era milenar. Assim como os apóstolos serviram com ele, com o Senhor, melhor dizendo, assim como os apóstolos que serviram-se com o Senhor, mas serviram como elo entre a igreja nascente e os judeus, pois nos é dito que todos eles foram dispersos, exceto os apóstolos, em Atos capítulo 8, versículo 1, eles servirão como elo entre a igreja na glória e vai reunir Israel aqui na terra. Esta função dos apóstolos não continuará no dia eterno, pois então não haverá reconhecimento das nações. A igreja, no entanto, manterá sua identidade para todo sempre como a noiva esposa do Cordeiro. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra
é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado, ou castigo pelo pecado, precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.